E eu queria então começar perguntando para vocês: como se identifica alguém que se diz cristão? O que vocês veem numa pessoa que vocês dizem assim, esse aí é um cristão? O que é ser um cristão? Quem pode me ajudar aí? Amor, alguém que ama. O que mais? Oi, Má. Alguém que representa Jesus, que vive por Jesus. O que mais? Que ama o próximo. O que mais? Alguém que serve. O que mais? Alguém que perdoa. Nós ouvimos 2 domingos sobre perdão. Cristo é a sua prioridade. Olha, eu gostei dessa, hein? O que mais? Alguém que é fiel. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem aqui já se identificou, disse para alguém, eu sou cristão? Alguém já falou essa frase? Levanta bem alto que eu quero ver. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui, alguém já olhou para você e perguntou para você, você é cristão? Quem já teve essa experiência? Que legal. Glória a Deus. Então eu coloquei assim que ser cristão é alguém que crê em Jesus, que crê que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. Se você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, então você é um cristão. É alguém que crê na obra da cruz, que Jesus morreu e que também ressuscitou. Então se você crê na obra da cruz, você é um cristão. Aquele que crê que foi incluso na obra da cruz, que morreu e que também ressuscitou juntamente com Cristo. Então essa pessoa é um cristão. É alguém que crê que Jesus foi para o Pai preparar um lugar para nós. Essa pessoa é um cristão. É alguém que crê que Jesus deixou o Espírito Santo para ser nosso amigo, nosso conselheiro. É alguém que crê nos milagres de Jesus. É alguém que crê que em nome de Jesus, milagres acontecem. Isso é ser um cristão. Mas eu quero hoje falar dessas 2 características de um cristão, que eu coloquei assim, é ter Jesus como Senhor. Nós cantamos os 3 cânticos, obrigada, viu, ministros abençoados que ouvem o Espírito Santo, cantaram 3 cânticos declarando que Jesus é o Senhor, que Jesus é o nosso modelo, a nossa referência. É embasado em Jesus que as nossas vidas são pautadas, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas decisões. É ter um estilo de vida parecido com o estilo de vida de Jesus. Isso é ser um cristão. E muitas vezes nós cremos na obra da cruz, temos, a certeza que Jesus foi preparar um lugar. Mas nesta manhã, o que eu quero compartilhar é que Jesus tem um estilo de vida para nós. Um caminho pelo qual nós podemos caminhar, viver, tomar as nossas atitudes, as nossas decisões. E hoje eu quero ler com vocês um texto que é considerado o discurso mais famoso de Jesus. É considerado um discurso que todo mundo, até quem não é cristão, conhece esse discurso. E esse texto está lá em Mateus, no capítulo 5. E é tão interessante que esse discurso de Jesus foi dado até um nome para esse discurso. Nós conhecemos como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Porque foi num monte que Jesus se assentou com os seus discípulos e com a multidão e deu esse discurso, Eu falo que Jesus fez poucos discursos. Jesus gostava da prática da coisa, Ele gostava de contar parábolas, de contar histórias.
Ele fez poucos discursos, e esse é considerado o mais importante deles. E eu queria ler com você nesta manhã, Mateus capítulo 5, e eu vou começar a ler do 1 e vou até o 16. Vamos ler a versão NVT, se tiver aí. Aí, legal. Então vamos lá. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, pois uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está nos céus. É lindo, né? Esses dias eu estava vendo um filósofo, e aí perguntaram para ele, né? Qual o seu filósofo preferido? E ele não é cristão, obviamente, porque ele considera Jesus um filósofo, né? Mas ele disse, eu gosto muito dos ensinamentos de Jesus. Então aqui estão alguns dos ensinamentos de Jesus. E se nós dissemos que nós somos cristãos, a nossa vida deve estar pautada nesses ensinamentos. E nós, quando lemos este discurso, eu não sei vocês, mas eu fico pensando, gente, que louco isso. É completamente o contrário do que nós vemos nesse mundo, no nosso dia a dia. Esses ensinamentos de Jesus são totalmente contrários àquilo que nós vemos no nosso dia a dia. Mas o que eu mais admiro nesse texto é que todos esses ensinamentos, Jesus diz que há uma recompensa para aqueles que vivem desta forma. E é tão interessante que se nós começarmos a ler pausadamente, nós vamos ver que todos eles têm uma recompensa. Mas todos eles são completamente diferentes do sistema desse mundo. E aí diz assim, né? Os bem-aventurados, felizes, são os pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que não tem nada que não venha de Deus. São aqueles que reconhecem a sua total dependência. Reconhecem que tudo o que possuem vem de Deus. Esses são os pobres de espírito. Mas o mundo diz o quê? O que o mundo diz para nós? Olha, felizes são os ricos.
São aqueles que são independentes, que não precisam de ninguém, que têm a sua vida pautada na força do seu braço, no seu trabalho, na sua inteligência. E muitas vezes nós somos conduzidos a ir por um caminho que o mundo diz, ao invés de irmos para o caminho que o Senhor está dizendo. Nós somos os pobres de espírito, porque a Bíblia diz que felizes, bem-aventurados são eles. Felizes os que choram. Os que choram são aqueles que são quebrantados, que se arrependem quando reconhecem os seus erros. Nós ouvimos 2 domingos aqui sobre perdão. São aqueles que não têm dificuldade em reconhecer os seus erros e pedirem perdão. Os que choram são aqueles que veem a necessidade, a dor do outro e se compadecem. São aqueles que estão dispostos a chorar com os que choram. E a Bíblia diz que esses são os felizes. Mas o mundo diz que felizes são aqueles que estão rindo. Felizes são aqueles que buscam o seu próprio prazer. Felizes são aqueles que têm os seus desejos satisfeitos, realizados. E aí, aonde que nós pautamos? Nós somos os que choram? Felizes os humildes, são aqueles que consideram os outros superiores a si mesmos. Nós ouvimos isso também aqui com o pastor César, lá da pizza, lembra? Dos pedaços de pizza, né? São aqueles que reconhecem que não podem fazer nada sozinhos. Os humildes são aqueles que pedem ajuda. São aqueles que reconhecem que quando nós olhamos para o outro, eu posso admirar o que o outro tem de melhor. E eu posso reconhecer, eu preciso de você. Eu reconheço que você tem algo que eu preciso. E eu quero aprender com você. Mas o mundo diz, felizes são os autossuficientes, aqueles que se bastam. O mundo diz, feliz é quando você não precisa de ninguém. Quando você faz tudo sozinho. Mas a Bíblia diz, felizes, bem-aventurados são os humildes. A palavra de Deus diz, felizes o que tem fome e sede de justiça, são aqueles que desejam a justiça de Deus, de ver a justiça do reino sendo estabelecida no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa. Sabe como nós precisamos nesses dias desejar a justiça de Deus? Mas o mundo diz, felizes são aqueles que fazem a sua justiça própria. São aqueles que querem o tempo todo ser beneficiados. O sistema desse mundo diz assim, ó, o que importa é você se dar bem. Se você se dá bem, o resto não importa. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. A palavra de Deus diz, felizes são os misericordiosos. São aqueles que experimentaram a misericórdia de Deus e querem que os outros também experimentem. Vou fazer uma oração aqui para ver se você faz essa oração na sua casa. Quando você erra e você vai orar a Deus, você ora assim, ó, Senhor, faz eu pagar pelo que eu errei. Pesa a mão sobre mim, Senhor. Porque eu mereço, eu errei, Senhor. Que eu pague, Senhor, pelo que eu... Alguém já orou assim? Hã? Alguém já orou assim? Que jeito que a gente ora quando erra? Misericórdia, Senhor. Eu não queria ter feito. Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu não queria ter falado daquele... É assim que você ora, não é? Hã? E por que então com o outro a gente ora, Senhor, que ele sinta, pesa a mão nele, Senhor.
Bem-aventurado os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Sabe por quê que a gente pode ser misericordioso? Porque a gente tem um Deus que é misericordioso com a gente. E porque nós experimentamos essa misericórdia, nós queremos dar esta misericórdia, né? Felizes são os puros de coração, são aqueles que escolhem guardar seus corações, proteger seus corações de amargura, de ressentimento, de sentimentos que não venham de Deus. Nós ouvimos aqui na semana passada sobre guardar o coração. Não permitir que nenhuma raiz de amargura crie lugar no nosso coração. É não permitir que ressentimentos, que ódio, que a ira tenha lugar no nosso coração. O Senhor está dizendo, feliz você que guarda o seu coração. Mas o mundo diz o seguinte, feliz é você que fecha seu coração, que tranca seu coração e não deixa ninguém entrar. Há uma diferença muito grande, queridos, entre guardar o coração e fechar o coração. Sabe, muitas vezes nós criamos barreiras, nós criamos um muro entre nós e as pessoas. E nós achamos que isso é guardar o coração, mas isso não é guardar o coração. Os puros de coração são aqueles que não permitem que a maldade, que a ira, que o ressentimento tenha lugar no seu coração. Felizes os que promovem a paz, são aqueles que abrem mão do estar certo, que abrem mão do direito de ganhar a briga. Os pacificadores são aqueles que abrem mão de falar a última frase. São aqueles que abrem mão do direito de estar certo. Para ele não importa quem está certo ou quem está errado. O desejo do pacificador é resolver as questões. O desejo do pacificador não, eu estou certo e você está errado. Não, o desejo do pacificador é resolver a situação. Mas o mundo diz, feliz é aquele que ganha a briga. Feliz é aquele que dá a última palavra. E muitas vezes nós estamos indo para o sistema do mundo, ouvindo o que o mundo diz. Felizes os perseguidos por causa do reino. Gente, não é controverso isso? É muito controverso, né? O Senhor está dizendo, feliz é você quando as pessoas falam mal de você, porque você é cristão. Porque você é justo. Porque você é pacificador. Porque você é humilde. Mas sabe o que o mundo diz? Eu sou bom, mas não sou bobo. Gente, eu procurei de Gênesis a Apocalipse, eu não achei esse versículo. Eu não achei, gente, eu pesquisei, mas não tem nenhum versículo que respalda essa fala. Eu sou crente, eu sou cristão, mas eu não sou bobo. A Bíblia diz, feliz é você, que olham para você, Marisa é boba. As pessoas fazem mal para ela, mas ela continua orando, ela continua servindo, ela continua dando palavras boas para essas pessoas. O mundo chama isso de ser boba, mas o Senhor está chamando isso de felizes, bem-aventurados. E eu quero dizer para você, há uma recompensa por viver desta forma. Eu não vou ler aqui, gente, o Sermão da Montanha inteiro. Eu até pedi para o pastor César, mas ele não deixou, brincadeira. E eu quero convidar você nessa semana a ler na sua casa. O Sermão da Montanha é considerado os 3 capítulos, aí o 5, o 6 e o 7. E Jesus ensina sobre vários assuntos. Jesus fala sobre dinheiro. Jesus fala sobre não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus dá vários ensinamentos, várias instruções, mas eu não vou focar nisso agora. O que eu quero focar aqui
é a respeito dos relacionamentos nesse texto de Bem-aventurados. O texto diz assim: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. É tão interessante essa colocação de Jesus, porque Jesus não diz assim, ó, vocês serão o sal da terra, depois que vocês tiverem um ano de igreja, depois que você fizer todos os cursos do trilho, depois que a sua família estiver organizada, depois de que todos os seus problemas forem resolvidos, depois que você colocar tudo em ordem na sua vida, então vocês serão o sal da terra e a luz do mundo. Jesus está dizendo isso para seus discípulos, para a multidão, e está dizendo isso para nós nesta manhã. Vocês são agora, hoje, nesse exato momento, esta é a sua identidade. Jesus está dizendo para nós nesta manhã, vocês são. Olha para a pessoa do seu lado e fala, você é sal da terra e luz do mundo. Você é agora, hoje. Você não será, você é. E o último versículo que eu li diz assim, da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Então vamos brilhar. Vamos brilhar, gente? Vamos, vocês querem brilhar? O que o mundo diz que é brilhar? É estar em evidência. É ser o mais importante. É quando você chega, todo mundo vê que você chegou. É quando te dão um melhor lugar. É isso que o mundo diz, o que é brilhar. Mas nós vamos continuar aqui falando o que é brilhar no reino de Deus. Diz assim, ó. Mateus capítulo 5, versículo 23. Olha lá o que é brilhar, gente. Versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que tem alguém que tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com essa pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Isso é brilhar, gente. Isso é brilhar. É quando eu sei que alguém tem algum problema contra mim. Eu não vou lá no Instagram e bloqueio ela. E cancelo ela. Brilhar é quando eu sei que tem alguém que tem algo contra mim, eu vou lá, me reconcilio com ela. Eu peço perdão, eu trato a situação. Se eu defraudei de alguma forma, eu vou lá, eu faço o pago, né, o que eu preciso pagar, se eu defraudei de alguma forma. Isso é brilhar, gente. Vocês querem brilhar? Ah, agora não teve mais assim tão forte, né, igual vocês responderam antes, né? Mateus 5:38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, quem está dizendo? Ah, legal. Eu lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha, com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês querem brilhar, gente? Tá diminuindo, hein? Sabe o que é se dar a outra face? Gente, não é para você sair apanhando, né? Pelo amor do Pai. Não é isso que o Senhor está dizendo, isso. O Senhor está falando aqui a respeito da nossa reação diante da afronta. Como nós reagimos quando alguém se levanta contra nós. Quando alguém diz alguma coisa contra nós, qual é a minha e a sua reação? Como nós reagimos?
Aqui está falando sobre uma sabedoria na resposta. Às vezes nós vamos precisar nos calar? Vamos. Mas às vezes Deus vai nos dar a graça de respondermos a uma situação. Mas Ele junto com isso vai nos dar a sabedoria, vai nos dar o amor, vai nos dar as palavras certas, na hora certa. A Bíblia diz que as nossas palavras sejam temperadas com sal. E isso, gente, ninguém fez melhor do que Jesus. Eu preparando essa palavra, me lembrei da passagem onde os fariseus, os religiosos queriam pegar Jesus. E aí eles apresentam a situação da mulher adúltera. E aí eles chegam e a palavra de Deus diz que Jesus sabia da intenção do coração deles. Jesus sabia que eles estavam fazendo aquilo com maldade. Que aquelas pessoas não queriam resolver o problema da mulher adúltera. Que eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus. E é tão interessante que quando eles colocam Jesus na parede, Jesus não diz assim, vocês estão querendo me pegar, né? Mas eu não sou bobo, não. Foi isso que Jesus respondeu para eles? Que sabedoria de Jesus na resposta. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sabe, nós vamos brilhar quando a nossa reação diante das afrontas for como a que Jesus talvez teria. Andar a segunda milha. Andar a segunda milha fala a respeito de algo que você faz além da sua obrigação. Quando no seu trabalho, o seu chefe te pede algo e você faz além do que foi pedido. Que você faz além daquilo que foi mandado. Aqui a segunda milha é aquilo que você faz por amor. Que você faz não porque alguém disse que você tem que fazer, mas porque você ama. Isso aqui é quando a esposa diz assim, meu amor, você pode lavar a louça para mim? E aí você diz, vou lavar a louça, vou enxugar e vou guardar. Depois as mulheres podem me agradecer, tá? Obrigada. Quantos querem brilhar? Você vai brilhar, Fábio? Mateus 5:43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, quem disse? Amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai que está nos céus, pois Ele dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons e faz chover tanto para justos como para injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem isso. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais, até os gentios fazem isso. Amar aqueles que fazem tudo direitinho, que nos amam, que nos elogiam, que nos servem, que se preocupam com a gente, é fácil, mas o Senhor aqui está dizendo, você quer brilhar? Você quer ser sal e luz nessa terra? Ame seus inimigos. E sabe o que eu mais gosto? É que não tem um versículo que diz assim, goste dos seus inimigos. Jesus nunca pediu para ninguém gostar de ninguém. Jesus só disse que nós deveríamos amar. Eu não preciso ser a pessoa mais amiga, pôr na minha mesa, né, ser do meu grupo próximo, mas o Senhor está dizendo que não haja barreiras entre você e ninguém. Que não haja ninguém na sua vida que você diga assim, esse eu não sirvo, esse eu não quero me relacionar, esse eu rejeito. O Senhor está nos convidando nesses dias para brilhar, para amar as pessoas que não são dignas de ser amadas. Mateus 6, do 1 ao 4, diz, ajudem os necessitados.
Aqui está falando sobre a esmola, né? De você cuidar daqueles que precisam, que pedem esmolas. Aqui ele está dizendo, faça isso em segredo. Você não precisa sair falando para as pessoas que você está ajudando, mas o Senhor está dizendo, eu quero dar para você o suficiente para você e para que você dê a outros. O Senhor está dizendo, eu quero dar a você e o suficiente para que você transborde. Mateus 7:1, até o versículo 6 diz, não julguem, para que não sejam julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será utilizado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco que está no seu olho? É muito poderoso isso. O pastor César disse isso no primeiro domingo que ele falou sobre perdão. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas com o nosso olhar, né? Nós rotulamos as pessoas. Ah, esse é isso, aquele é aquilo. Né? Nós somos julgados por aquilo que nós fomos no passado e que nós não somos mais hoje. Sabe, se nós dizemos que nós somos cristãos, é sobre esses ensinamentos, sobre estas verdades, que a nossa vida precisa estar pautada. Sabe, se nós queremos ter uma vida plena e satisfeita, nós precisamos entender que existem princípios do reino de Deus, que eu e você somos convidados a viver desta forma. E o que o Senhor trazia ao meu coração é que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida insatisfeita, tristes, oprimidos, ansiosos, porque nós muitas vezes somos conduzidos pelo sistema desse mundo. Nós queremos ganhar as brigas, nós queremos ser o último a falar, nós queremos revidar, nós queremos vingança, nós queremos que o outro pague. E o Senhor está dizendo, há uma recompensa para aqueles que vivem de acordo com os princípios do reino. E eu coloquei aqui assim, quanto mais perto de Jesus estivermos, mais parecidos com Ele nós seremos. Tem pessoas no seu convívio que você nota alguma atitude sua, que você fala, nossa, isso aqui eu peguei. Achei tão interessante que esses dias a Nathalie falou, Nerjara, você falou igualzinho a Marisa agora. Sabe por quê? Porque a gente convive, porque a gente está perto, porque a gente conversa. Quanto mais perto de Jesus nós estivermos, mais parecidos com Ele nós seremos. Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso modelo. A nossa vida precisa apontar para Jesus. As pessoas, ao olharem para nós, precisam ter a revelação de Jesus. Nós somos embaixadores do reino de Cristo aqui. E para encerrar, eu quero falar duas atitudes práticas. Nós falamos agora dos ensinamentos, né? Mas eu quero falar duas coisas práticas que Jesus fez enquanto esteve entre nós e que é referência para nós nesses dias. A primeira delas é que Jesus se importava e valorizava e dava atenção para aqueles que eram rejeitados, abandonados, marginalizados. Aquelas pessoas que eram rotuladas como não serve, você não pode. Essas eram as pessoas que Jesus parava o que estava fazendo para ouvi-los, para atendê-los, para olhar nos olhos. Jesus fez isso com a mulher hemorrágica. Quando perguntaram, né, quem me tocou? Jesus perguntou, quando foi ver uma mulher hemorrágica. Para a cultura daquela época, aquela mulher não poderia estar ali. Naquele momento ela era considerada impura. Ela não podia, muito menos tocar em Jesus. Mas Jesus para. E aí quando ele diz, quem me tocou, os discípulos ficam rindo, né?
Como assim, Senhor? Tanta gente te tocou, tem tanta gente aqui. Mas ele para ouvir aquela mulher, para dar atenção a ela, para atender o seu pedido. Jesus para e olha para cima de uma árvore e encontra um homem que era odiado, que era rejeitado. Zaqueu era um homem que ninguém queria estar perto. Ninguém convidava Zaqueu para nada. Ninguém ia na casa de Zaqueu. Mas Jesus parou, olhou, se importou e honrou um homem que ninguém queria saber dele. Jesus amou pessoas que não eram dignas de serem amadas. Como nós acabamos de ler aqui, do que adianta, para que serve amar só as pessoas que fazem o bem? O Senhor está convidando eu e você para sermos sal, luz dessa terra. E uma forma de fazer isto é honrar aquelas pessoas que não são dignas de serem honradas. Sabe aquela pessoa da sua empresa que é o chato, que ninguém quer ser amigo dele? Quando ele está sentado lá na mesa e as pessoas olham a mesa que ele está sentado e aí senta lá do outro lado. O Senhor está dizendo assim, senta com ele. Mas ele é chato, Senhor. Senta com ele. Olha para ele, se importa com ele, fala bom dia para ele, dê atenção para ele. Jesus está convidando eu e você para sermos a diferença na vida daqueles que ninguém quer saber. E a segunda, Jesus investiu, acreditou em pessoas que ninguém acreditava e que ninguém escolheria. E aqui eu estou falando dos seus discípulos. Alguém aqui já teve a experiência de ser o último a ser escolhido quando vai montar um time? Não é uma sensação horrível? Escolhe todo mundo. E ainda, gente, eu já tive essa experiência de um amigo meu, eu fiquei com tanta dó, que escolheu os 2 times, né? E aí ele sobrou. E aí a pessoa do time que deveria escolher ele, falou assim, a gente joga com um a menos. Gente, eu vi isso. Os discípulos de Jesus eram essas pessoas. Eram caras totalmente improváveis. Homens chucros, sem estudo. Homens que ninguém escolheria. Homens que a pessoa preferia ficar com uma a menos no time do que escolher eles. Mas Jesus escolheu homens limitados, fracos. Mas Ele escolheu e dedicou tempo para treiná-los, para ensiná-los, para amá-los. E Jesus acreditou nesses homens. E a palavra de Deus diz que Jesus os amou e os amou até... E sabe qual é o mais interessante? Jesus sabia tudo o que eles iam fazer no final. Que eles iam abandoná-lo, que eles iam negá-lo. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Mas Jesus lava o pé deles, Jesus serve esses homens, Jesus come com eles, Jesus dorme com eles, acorda com eles, conversa com eles, caminha com eles. E eu e você, o Senhor está nos convidando nesses dias a nos importarmos com pessoas que talvez ninguém escolheria. E dedicarmos tempo para essas pessoas, e sentarmos com essas pessoas, e conversarmos com essas pessoas. Sabe, eu fico pensando, eu só estou aqui hoje porque eu tive pessoas que fizeram isso comigo. Que me amaram quando ninguém queria me amar. Que dedicaram tempo para mim, para me ouvir, para me ensinar. E ninguém queria me escolher. A minha pergunta para nós nessa manhã é: você já parou para pensar nas pessoas que amaram você quando você não merecia? Você já parou para pensar quantas pessoas amaram você quando você não merecia? E olha, eu vou dizer para você, tem dias que ainda é difícil amar a gente, não tem? Nem todo dia é fácil amar a gente. Mas existem pessoas que amam a gente até nesses dias
que é meio difícil amar a gente. Eu tenho amigas aqui nessa manhã que me amam nesses dias, que é difícil me amar. Eu tenho gente aqui que me perdoa quando eu erro. Eu tenho gente aqui que, em vez de me abandonar, me perdoa e diz: eu estou aqui com você. As minhas amigas sabem que não é fácil me amar algumas vezes. Mas elas falam: eu decido amar você mesmo quando você não merecer. Eu estou aqui porque pessoas investiram tempo na minha vida. Eu estou aqui porque tem gente que abriu a sua casa para me ensinar. Os líderes de célula que abrem as suas casas para dedicar tempo para nós. Os líderes de ministério, aqueles que dão aula nos cursos. Os professores da escolinha que estão lá para que eu e você estejamos aqui aprendendo. Tem gente dedicando tempo, tem gente dedicando o coração, abrindo sua casa, abrindo a sua agenda para ensinar. O pastor César fez para a gente uma pergunta essa semana, e eu quero fazer para você. Aonde você estaria se não fosse Jesus na sua vida? Gente, eu não faço ideia de onde eu estaria. Eu não faço ideia. Você parou para pensar quantas pessoas agora estão na casa delas, orando ao Senhor e falando: me ajuda, manda alguém para me ajudar. Eu lembro que antes da gente se converter, a minha mãe fazia esse tipo de oração, eu escutava ela orando no quarto: Senhor, me socorre. E sabe como que Jesus socorre as pessoas? Através de mim, de você. Jesus socorre as pessoas através de mim e de você. Pensa agora quantas mulheres estão desesperadas na casa delas, esperando que eu e você sejamos sal e luz. Quantos jovens estão agora chegando da balada, que passaram a noite usando drogas, bebendo, e agora estão arrependidos, pedindo socorro para o Senhor. E eu e você somos esse socorro. Eu queria convidar a banda aqui, pode subir. Sabe, existem tantas formas práticas que eu e você podemos ser sal e luz. Você pode tomar um café com um amigo essa semana e contar o seu testemunho para ele. Você pode convidar ele para tomar um café e contar o que Deus está fazendo na sua vida. Você pode sentar com alguém no seu trabalho que você nunca sentou na hora do almoço. Você pode falar oi para alguém no ponto de ônibus e perguntar: tem alguma coisa que eu possa orar por você? Você pode, alguém da sua célula está querendo fazer o curso, nós estamos fazendo Casados e Felizes, maturidade, e essa pessoa não consegue fazer o curso porque ela tem filhos pequenos. Você pode dizer: eu fico com seus filhos para que você faça o curso. Isso é investir em pessoas. Você pode chegar para um jovem e falar: eu vou pagar o acampamento para você. Você pode abrir a sua casa para ter uma célula. Gente, não tem alegria maior do que você ver vidas sendo restauradas e transformadas dentro da sua casa. Ter célula é um privilégio. Você vê uma pessoa entrando ali destruída. Você vê uma pessoa ali entrando com o casamento acabado. E dali a algum tempo, essa família sendo restaurada, casamentos sendo restaurados, e você poder ver: isso aconteceu dentro da minha casa. Você pode sentar com alguém que está passando dificuldades financeiras e ajudar ela a fazer uma planilha. Tem tanta gente boa aqui com finanças, que gosta de fazer contas. Você pode ajudar uma família que está passando por dificuldades.
A última vez que eu ministrei aqui, eu me lembrei daquele texto. A terra aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Atibaia aguarda ansiosamente pela manifestação das nossas vidas. Aí você pode dizer assim para mim, aí sentada no seu lugar, mas isso, Narjara, quem vive assim era Jesus, que era perfeito. Isso aí era só para Jesus. Jesus era perfeito. Eu não consigo viver assim. E eu quero encerrar com o texto de João 14, 12. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Jesus está dizendo para mim, para você, tudo o que eu fiz aqui na terra, eu vou deixar o Espírito Santo, que vai ajudar você a fazer ainda maiores. Queria convidar você a se colocar de pé. Jesus é a nossa referência. Jesus é o nosso modelo. Ninguém honrou mais as pessoas do que Jesus.